Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Imagine arriscar a própria vida por amor ao seu filho e acabar vivendo um verdadeiro calvário. Foi exatamente isso que aconteceu com o Tiba Camargo. Hoje ele precisa de nós mais do que nunca. Naquele dia fatídico, Tiba Camargo não hesitou. Seu instinto de pai falou mais alto ao perceber que seu filho Matias estava com dificuldades para sair do rio. Ele não pensou em riscos, não mediu consequências, apenas pulou para salvá-lo. Mas o que era para ser um ato de resgate heróico se transformou em uma tragédia. A vida pode mudar em um piscar de olhos. Um segundo antes, Tiba era um pai corajoso, lutando para proteger o filho. No instante seguinte, ele estava inconsciente, submerso na água, depois de ter batido a cabeça em uma pedra escondida no fundo do rio. Eu fico pensando no impacto desse momento. Que desespero Matias deve ter sentido ao ver o pai desacordado. Como foi para a família perceber que no ato de salvar uma vida, Tiba agora lutava pela própria? São situações que nos fazem refletir sobre a fragilidade da nossa existência e como tudo pode mudar de uma hora para outra. Se não fosse pelo rápido socorro, essa história poderia ter um desfecho muito pior. Tiba foi levado às pressas para o hospital, onde médicos lutam diariamente para estabilizá-lo e restaurar sua saúde. Sua batalha desde então tem sido árdua e cheia de desafios. Muitas vezes, olhamos para casos assim e nos perguntamos: por que coisas assim acontecem com pessoas boas? Por que alguém que agiu por amor e sacrifício precisa passar por tanto sofrimento? A verdade é que existem mistérios da vida que não compreendemos, mas que podem nos ensinar lições profundas. E neste caso, a lição que Tiba nos deixa é a de amor incondicional. O amor de um pai que arrisca tudo pelo filho, o amor que nos lembra do próprio sacrifício de Cristo por nós. E agora, depois de 18 dias de internação, sua luta continua. Sua esposa Déia, grávida de 7 meses, não desgruda de seu lado, nos atualizando sobre cada detalhe e nos convocando a um papel fundamental, a oração. Desde aquele momento trágico no Rio, ele passou por 3 cirurgias e enfrenta uma recuperação extremamente delicada. Cada procedimento trouxe desafios, cada dia tem sido uma luta. E quem já acompanhou um familiar ou um amigo em um leito de hospital sabe o quanto essa espera pode ser angustiante. Ficar internado não é apenas uma questão física, mas também emocional e espiritual. O corpo luta para se recuperar, mas a mente e o coração também são colocados à prova. Como está Tiba por dentro? O que se passa na alma de alguém que de um instante para outro viu sua vida virar de cabeça para baixo? Pensemos em sua esposa, Déia Camargo. Grávida de 7 meses, ela tem vivido dias de tensão e incerteza ao lado do marido. Em um momento da vida em que deveria estar apenas se preparando para a chegada de um novo filho, ela se vê presa entre o medo e a esperança. Quantas noites sem dormir, quantas lágrimas derramadas em silêncio, quantas orações pedindo um sinal de que tudo vai ficar bem. Olhando para essa situação, eu me pergunto: quantas pessoas agora estão passando por algo parecido? Quantos estão acompanhando entes queridos que lutam por suas vidas? Tiba Camargo não é apenas uma história isolada. Sua batalha representa muitas outras que acontecem diariamente nos hospitais e nas famílias. E aqui entra a nossa missão: rezar e interceder. Não podemos subestimar o poder da oração. Deus escuta o clamor dos seus filhos. E a cada dia que passa, a cada pequena melhora, a cada obstáculo superado, vemos que Tiba ainda tem uma missão a cumprir. Acreditamos que ele sairá dessa
E quando isso acontecer, seu testemunho será um grito de vitória e fé. Mas enquanto esse dia não chega, seguimos firmes. Cada cirurgia, cada exame, cada notícia traz uma mistura de esperança e temor. Mas se tem algo que podemos fazer por ele agora, é intensificar nossas preces e confiar em Deus. Déa Camargo, esposa de Tiba, tem sido a ponte entre eles e todos que acompanham essa batalha pela recuperação. Mesmo vivendo um verdadeiro turbilhão emocional, ela segue firme, compartilhando cada avanço e cada preocupação. E dessa vez o que ela trouxe deixou muita gente apreensiva. A febre alta apareceu sem uma causa infecciosa aparente. Os médicos acreditam que seja uma consequência direta da lesão, um sinal de que seu organismo está com dificuldades para se autorregular. E isso não é algo simples. Quem já enfrentou situações como essa sabe como a febre pode ser um grande desafio em um quadro clínico delicado. É um sinal de que o corpo ainda está em alerta, lutando, tentando encontrar equilíbrio. Mas quando o organismo perde a capacidade de se autorregular, cada momento se torna crítico. Imagine só o que Déa sentiu ao receber essa atualização dos médicos. Ela já está carregando o peso da incerteza, da espera, da ansiedade pelo futuro e agora recebe mais esse desafio no caminho da recuperação do marido. E o bebê? Como está emocionalmente essa mãe que, ao mesmo tempo que gera uma nova vida, luta para não perder o amor da sua vida? Parece um verdadeiro calvário. Não podemos ignorar essa conexão. Tiba está vivendo um tempo de cruz, um tempo de provação, um tempo onde o sofrimento purifica e ensina. Assim como Cristo carregou a sua cruz até o Calvário, Tiba carrega a sua, confiando na misericórdia divina. E agora, o que podemos fazer diante disso? Déa Camargo fez um apelo importante, que nesta sexta-feira todos intensifiquemos nossas orações. Essa não é apenas uma recomendação, mas um chamado à união na fé. Se Tiba precisa de um milagre, ele virá pela graça de Deus e pela intercessão de todos nós. O poder da oração em comunidade é imenso. Quantas curas e transformações já vimos acontecer pela força da fé. Por isso, não deixemos para depois. Se você acredita na força da oração, una-se a nós. Dedique um momento do seu dia para interceder por Tiba Camargo. Ofereça um terço, uma missa, um sacrifício. Não sabemos os planos de Deus, mas sabemos que Ele é o Senhor da vida e pode transformar essa situação para um testemunho ainda maior. E quando Tiba se recuperar, e acreditamos que ele vai, ele terá não só uma história incrível para contar, mas também a certeza de que foi carregado pela fé e pelo amor de muitas pessoas que rezaram por ele. Então sigamos firmes com esperança e confiança. Tiba precisa de nós e nós, como irmãos em Cristo, não vamos abandoná-lo nesta hora. A cada dia que passa, cada atualização sobre seu estado de saúde nos lembra de algo muito importante. A fé precisa ser perseverante. Muitas vezes, quando começamos a rezar por alguém ou por uma causa, estamos cheios de esperança e confiança. Mas conforme o tempo passa e as dificuldades continuam, podemos ser tentados a esmorecer, a pensar que nossas orações não estão surtindo efeito. Mas será que é assim que Deus age? Se olharmos para a história dos santos, dos milagres e das curas inexplicáveis que já aconteceram na igreja, vemos que a perseverança sempre foi um fator essencial. Muitos milagres não aconteceram de imediato, mas vieram depois de um longo período de oração, jejum e confiança absoluta na misericórdia de Deus. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Como diz em Mateus capítulo 7, versículo 7. Essa é uma promessa de Cristo. Se continuarmos batendo a porta de Deus, Ele nos escuta. Se clamarmos com fé, Ele nos atende no tempo certo.
E é por isso que não podemos parar de rezar por Tiba Camargo. A oração não é só para ele, mas também para nós. Cada vez que dobramos os joelhos e clamamos pela recuperação de Tiba, também estamos fortalecendo a nossa própria fé. Estamos nos tornando mais unidos como igreja, como comunidade. E isso é algo extremamente poderoso. Agora pense comigo. Quantas pessoas que talvez nem rezassem com frequência começaram a rezar por ele? Quantos católicos distantes da fé podem estar reencontrando a Deus nesse momento de intercessão? O sofrimento transforma vidas, seja na vida de quem passa pela dor ou na vida de quem acompanha e se compadece. A dor sempre ensina. E Tiba, sem querer, está se tornando um sinal de fé para muitas pessoas. Sua luta pela vida não é apenas um drama humano, mas um testemunho vivo da importância da oração e da entrega total a Deus. Estamos em uma batalha espiritual. Não podemos esquecer que existem forças que trabalham contra a vida, contra a esperança, contra a fé. Mas o mal nunca vence quando um povo se levanta para rezar. E é isso que estamos vendo agora. Uma mobilização de oração, uma corrente de fé, um exército de intercessores pedindo a Deus que Tiba Camargo tenha sua saúde restaurada. E nós cremos que essa batalha será vencida. Não sabemos como e nem quando, mas acreditamos que Tiba ainda terá muito a testemunhar. E quando esse dia chegar, quando ele estiver diante das câmeras, diante de sua família, diante de todos nós, contando como Deus operou em sua vida, veremos que cada Ave Maria, cada súplica, cada pedido valeu a pena. Então sigamos firmes sem desanimar. Tiba precisa das nossas orações e nós precisamos confiar que Deus está agindo. Que Nossa Senhora cubra essa família com seu manto e que em breve possamos ver a vitória que tanto esperamos. A história de Tiba Camargo nos ensina muitas coisas. Ensina sobre amor, sobre sacrifício, sobre coragem e, acima de tudo, sobre fé perseverante. Ele não hesitou em arriscar sua própria vida para salvar seu filho. Foi um ato heróico, um reflexo puro do amor de um pai. E agora, esse tempo de recuperação difícil, ele precisa de cada um de nós. Mas pensemos um pouco além. O que Deus quer nos ensinar através dessa história? Muitas vezes passamos pela vida sem perceber o valor das pequenas coisas. A saúde, o tempo com a família, a graça de podermos nos movimentar livremente, falar e expressar sentimentos. Quando algo abala nossa rotina, e aí que percebemos o quanto somos frágeis. Tiba está vivendo seu calvário, mas e nós? Estamos vivendo o nosso papel de Simão Cirineu, ajudando a carregar essa cruz com ele? Se há algo que a igreja sempre nos ensinou, é que o impossível para os homens é possível para Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de curas, milagres e situações onde tudo parecia perdido, mas pela oração e pela fé, Deus interveio. Lembremos de Lázaro. Ele já estava morto há 4 dias quando Jesus chegou. Muitos acharam que já era tarde demais, mas não há tarde demais para Deus. Quando Cristo disse, Lázaro, vem para fora, a morte teve que ceder à vida. E por que não podemos acreditar que Deus pode fazer o mesmo por Tiba? Mesmo que os médicos deem prognósticos preocupantes, mesmo que a recuperação pareça lenta, mesmo que o desânimo tente nos atingir, não vamos parar. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Já vimos muitos milagres acontecerem pela intercessão de Nossa Senhora e pela união da igreja em oração. Quantas pessoas que estavam desenganadas pela medicina, hoje estão vivas porque um povo resolveu orar sem cessar. Então, se você já começou a rezar pelo Tiba, não pare. Se ainda não começou, esse é o momento de se unir a essa corrente de fé. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário de apoio, compartilhe essa mensagem e principalmente dedique uma oração pela vida do Tiba Camargo. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.